O cinema ama contar histórias de superação. Sejam elas reais ou fictícias, não tem como não sairmos transformados e com aquela esperança dentro da gente de que tudo é possível. Hoje, o Ao Pé da Lente elaborou aquela lista com filmes incríveis que usam o esporte para te ensinar a superar os seus limites. Não sai daí. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Eremenko e chegou sexta-feira e com ela a gente inaugura um novo quadro aqui no Ao Pé da Lente. Sexta-feira, dia do listão. E claro, a gente tinha que começar com o pé direito com uma lista super especial sobre a arte da superação através do esporte. Já vai deixando seu like aí porque na boa não tem como não gostar dessa lista. A superação ela só existe porque nós, seres humanos, colocamos barreira naquilo que pode ou não ser feito. Um exemplo disso é que quando alguém vai lá e bate um recorde de algo que tinha-se como impossível, logo em seguida, outros vão lá e conseguem fazer a mesma coisa. Mas aquela pessoa que ultrapassou essa barreira sempre vai ser sinônimo de garra, de determinação, de persistência, daquela esperança de que dias melhores podem vir, basta só a gente não desistir. Os filmes de hoje são sobre essas pessoas. E já vamos começar quente com o filme espanhol de 2016, 100 Metros, que conta a história real de Ramón Arroyo, um publicitário completamente sedentário de 35 anos que é diagnosticado com esclerose múltipla. Depois do diagnóstico, ele descobre que outro paciente não consegue nem mais andar 100 metros. E é aí que ele resolve treinar para a prova Ironman, o triatlon mais famoso do mundo. O filme mostra a persistência e o sofrimento do Ramón, que vê diante dos seus olhos a perda avassaladora da fala e dos movimentos do corpo. Com a ajuda do sogro, um homem recluso de hábitos bem estranhos, ele começa a treinar para a prova, que não vai só fazer com que ele melhore fisicamente, mas também vai promover um vínculo entre ele e o sogro, um homem que possui um grande segredo. Filme muito especial e essencial para essa lista. Poder Além da Vida conta a história de Dan Millman, um ginasta talentoso que sonha em participar das Olimpíadas. Ele tem tudo que um jovem gostaria de ter, até sofrer um acidente, tendo uma lesão gravíssima na perna que joga seus planos por água. Mas a jornada de Dan está só no começo e ele vai descobrir uma nova forma de ver a vida com a ajuda de um senhor que ele chama de Sócrates. Inspirado no livro do próprio Dan Millman, The Way of the Peaceful Warrior, essa história incrível, baseada em eventos reais, mistura fatos e ficção a fim de contar da reinvenção de um jovem que mudou seu modo de ver a vida através de uma evolução não somente física, mas espiritual. É como diria o personagem Sócrates de Nick Nolte, a mente é um órgão de reflexo que reage a tudo. Portanto, comece treinando a sua mente e tudo mais se alinhará. O filme é repleto desses ensinamentos, então os cinéfilos vão encontrar referências ao Sr. Miyagi e a Daniel San de Karate Kid. Esse filme de Victor Salva consegue imprimir ritmo pelas tomadas intensas, mostrando o corpo e mente de Dan funcionando em perfeita harmonia, tal qual um guerreiro espiritual, fazendo a jornada valer a pena. Coragem de Viver conta a história de Bethany Hamilton, uma jovem surfista muito talentosa que vê sua vida ruir. Um dia é atacada por um tubarão de 4 metros que arranca um de seus braços. Ela sobrevive ao ataque e com a ajuda de sua família tenta voltar às águas para competir, mesmo com todas as dificuldades e os traumas. Mais uma história real baseada no livro autobiográfico de Bethany Hamilton, essa é uma história de fé. A questão é que Bethany não perdeu somente o seu braço aquele dia nas águas, ela perdeu também a sua identidade. Isso é tão forte dentro dessa moça que em determinado momento do filme ela se indaga: como é que esse poderia ser o plano de Deus para mim?
Os pais, vividos com muita alma por Dennis Quaid e Helen Hunt, têm aquele equilíbrio muito bonito de respeitar o momento da filha, ao mesmo tempo que a ajudam na sua ascensão das cinzas. Nota importantíssima, as cenas da Bethany surfando, impressionante já sem braço, são da Bethany na vida real, que depois foram substituídas pelo rosto da atriz Anna Sophia Robb. Alexis é uma patinadora artística que sonha em ganhar uma competição. Quando um olheiro a descobre, ela larga sua família, larga o namorado e vai atrás do seu sonho. Mas os treinos são intensos e numa apresentação ela sofre uma queda, batendo a cabeça e perdendo a visão. Castelos de Gelo possui duas versões, a de 78 e a de 2010. Eu tô falando dessa mais nova, tá, gente? De 2010, eu acho ela mais emocionante ainda. O filme não é baseado em fatos reais, mas ele traz grandes reflexões, não só sobre superação, mas sobre crença em si mesmo. Ele ainda lida de uma forma muito bonita com a questão da deficiência, não ignorando a sua presença, mas se utilizando dela para grandes transformações dentro de uma pessoa. Vale mencionar que a graciosa atriz Taylor Firth, ela é patinadora na vida real e esse, infelizmente, foi seu único filme. Rudy é um jovem aficionado por futebol americano e que sonha integrar o time da Faculdade de Notre Dame, time do coração de seu pai. De baixa estatura, com notas baixas e dislexia, Rudy é zombado por seus irmãos e desacreditado por tudo e todos de que ele algum dia possa fazer parte desse time. Quando seu melhor amigo Pete, e o único que acreditava nele, morre num acidente numa usina, ele decide ir atrás do seu sonho. Rudy conta a incrível história real de Daniel Rudy Rudinger, O Nominho Difícil, e é um filme infelizmente pouco divulgado. Rudy passa 2 anos, a maioria das pessoas leva 6 meses, gente, estudando numa escola preparatória para passar na faculdade de Notre Dame. Com a ajuda do seu mais novo amigo, um jovem e já bem carismático Jon Favreau, ele finalmente consegue. Mas daí entrando, ele precisa passar no teste para integrar o tão seleto time de Notre Dame. Sean Astin, o Sam de Senhor dos Anéis, entrega uma performance comovente nesse filme que merece ser redescoberto pela força interna do Rudy, que pode ser baixo em estatura, mas que é um gigante em determinação e acaba conquistando todos à sua volta. E claro, não poderíamos deixar de mencionar esse filme da metade dos anos 80 que virou hino pop. Karate Kid, A Hora da Verdade, conta a história de Daniel, que mal chegou na cidade de Los Angeles e começa a sofrer bullying daquele que será seu oponente no tatame lá no final do filme. E claro, tudo isso por causa de uma garota. A amizade de Daniel com Miyagi começa aí quando ele ensina Daniel a usar o karatê para o bem e não para o mal. Apesar de previsível, afinal todo mundo sabe o que vai acontecer no final, o filme funciona pela química impressionante entre os atores principais, Ralph Macchio e Pat Morita, que unem esses dois mundos aparentemente tão distantes um do outro, e também pelo roteiro, que se preocupa em colocar conceitos tão bonitos como honra e equilíbrio entre corpo e mente, e que até hoje ressoa de forma tão positiva, não só nos praticantes de esportes e artes marciais, mas em todos nós. O Homem que Mudou o Jogo conta a história real de Billy Beane, gerente do Oakland A, que tem que montar todo um novo time por corte de orçamento. Para isso, ele se une a Peter Brand, graduado da Ivy League, e recruta jogadores que os olheiros chamavam de defeituosos para integrar o novo time. Com o elenco de sonhos que junta Brad Pitt, Jonah Hill e o falecido, que a gente sente muita falta, Philip Seymour Hoffman, O Homem que Mudou o Jogo é uma aula de gestão das mais pesadas, que alia o conceito de superação do esporte com o conceito administrativo de repensar processos, culminando numa união muito feliz entre coração e razão.
O roteiro de Steven Zaillian, da lista de Schindler, e de Aaron Sorkin, da rede social, surpreende porque propõe diálogos muito reais, não se apoiando naqueles discursos inflamados, motivacionais, que normalmente a gente vê nesse tipo de filme. Não, eles confiam que a força dessa história e a inteligência do elenco protagonista são suficientes para fazer essa história acontecer. Se você ainda não viu, pode estourar a pipoca, porque é imperdível. Baseado no livro de John Carlin, Playing the Enemy, Invictus se passa na África do Sul dos anos 90, pouco após Nelson Mandela ser eleito presidente. Mandela já é então um ídolo no mundo todo, mas a manchete de um jornal indaga: ele venceu a eleição, mas será que ele pode governar? Mandela usa seu prestígio para instaurar num país dividido entre brancos e negros um senso de coletivo, de união de uma nação. Tudo isso através do rugby. É uma história que usa esporte para a superação de preconceitos ao mesmo tempo que conta da difícil tarefa de liderança emocional de um país. O filme conta ainda com essa força da natureza que é o Morgan Freeman. Gente, que carisma que é esse homem, que divide tela com o excelente Matt Damon, que está caprichando no sotaque, e ainda tem o Pulso sentado na cadeira da direção do Clint Eastwood, que nos brinda com um filme ao mesmo tempo potente e emocionante. Frank Dunne é um treinador de boxe que mantém todos à distância, tendo como único amigo Ed Dupree. Então, quando a Meg chega ao ginásio em busca do seu conhecimento e da sua experiência no ringue, ele logo a recusa, dizendo que não treina meninas. Os dias se passam e a insistência e persistência de Meg finalmente vencem, e Frank decide treiná-la. Um dos melhores filmes do Clint Eastwood, tanto na frente como atrás das câmeras, Menina de Ouro rendeu 4 Oscars, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Hilary Swank, melhor ator coadjuvante para Morgan Freeman. E não é à toa. Não tem como a gente não se emocionar com a fibra da Meg e com o vínculo que se forma entre ela e o Frank, um homem que escreve todos os dias para uma filha que não lhe responde. O filme é sobre redenção, é sobre se perdoar pelos erros do passado e se permitir escrever um final diferente. O ano é 1924 e as Olimpíadas se aproximam. Eric Liddell e Harold Abrahams pretendem disputá-la. Eles são corredores, mas de backgrounds muito distintos. Enquanto um é um missionário escocês de poucas posses, mas muita fé, o outro é um filho de judeu rico, que possui até treinador, mas que quer provar ao mundo o valor do seu povo. Ganhador de 4 Oscars em 1982, incluindo melhor filme, melhor roteiro e, claro, melhor trilha sonora, a famosíssima Chariots of Fire do Vangelis, Carruagens de Fogo, é mais do que um filme sobre distinção de classes. É um filme sobre dignidade, sobre se provar. A música e a câmera lenta do diretor Hugh Hudson ajudam a estabelecer o tom desse filme repleto dos desejos desses protagonistas, o tipo de devoção que eles têm e dos sacrifícios que eles fizeram para chegar ali onde eles estão. Filme baseado em fatos reais, dirigido de forma muito elegante e que, passados quase 40 anos do seu lançamento, ainda consegue manter a chama olímpica acesa. Você achou que eu tinha esquecido dele, né? O boxeador mais querido de todos os tempos, aquele que rendeu uma franquia de sucesso ao cinema com 8 filmes, começou sua caminhada lá em 1976 com direção de John G. Avildsen, o mesmo diretor de Karate Kid, e que foi escrito e estrelado por Sylvester Stallone. Rocky, um lutador, ainda é o filme mais impactante da franquia. Na minha opinião, não por ser novidade, mas por ser cru e honesto. Ele é previsível? Sim. Mas funciona? Certamente. Com um roteiro emocionante com forte desempenho do Sylvester Stallone, esse lutador amador do bairro difícil da Filadélfia acabou conquistando a todos nós com seu charme, que mistura aspereza e bom coração.
A cena de rock subindo as escadarias do Museu de Arte da Filadélfia ao som de Gonna Fly Now já virou um clássico e é uma homenagem à força do espírito humano, capaz de derrubar barreiras e que, quando se esforça, consegue alcançar o impossível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mais longo de todos os tempos deste canal. Muito obrigada, gente, pela sua companhia. E como disse Pete, melhor amigo do Rudy, ter sonhos é o que faz a vida ser tolerável. Então, amigos, vamos desenvolver a esperança e batalhar pelos nossos. Um ótimo final de semana a todos. A gente se vê semana que vem e cola na lente.